Mudança, transformação digital tá em pauta, tá na moda. Mas e aí, quem é que faz de verdade acontecer? O que é real e o que é papo de guru que você vê por aí? É sobre isso que a gente vai falar hoje, então seja muito bem-vindo. Eu sou Maurício Cardoso e esse é Um Passo à Frente. O lugar, o bate-papo que vai deixar você um passo à frente da concorrência, que vai ajudar você a levar a sua empresa, a sua equipe um passo à frente. Então, se você é novo aqui, já curte esse conteúdo, se inscreve no nosso canal que eu vou fazer o seu tempo valer a pena. Se você precisa vender todos os dias, na descrição desse conteúdo está o P-Control, o CRM que prospecta clientes. Então aproveita, enquanto você assiste, o P-Control vai gerar reuniões, prospectar clientes para você vender todo santo dia. Então, bora lá, direto e reto. Eu posso dizer hoje, tô com meu amigo Jussi aqui, eu posso dizer para você que está assistindo aqui hoje, que é um daqueles momentos que eu falo, cara, que sorte que eu tenho. Como eu sou privilegiado de ter pessoas do meu lado que vivem, que respiram empreendedorismo, transformação, que fazem acontecer de verdade. E hoje eu trouxe aqui para falar o Jussi, a gente vai falar de cultura, transformação digital. Jussi, valeu. Obrigado por ter vindo, por ter aceitado esse bate-papo. Para quem não te conhece, fala um pouquinho de você, conta só um pouquinho da sua história. Primeiramente, Maurício, muito obrigado. Eu acho que foi um prazer muito grande de poder estar aqui e divulgar ou falar um pouco sobre a transformação organizacional, digital e também falar sobre cultura dentro da organização. Vai ser um prazer maravilhoso. A minha vida, eu acho que, primeiramente, eu gosto de agradecer que a educação ela é fundamental. Eu acho que a questão de você estar aprendendo todo dia, isso traz diferencial para todos os empreendedores, porque são ferramentas, são mudanças de comportamento do nosso cliente e, consequentemente, você se torna muito mais produtivo, mais eficiente e, consequentemente, vai ser muito mais competitivo. A minha jornada é uma jornada de um cidadão que veio de Salvador. Sou um soteropolitano, né? E frequentei a faculdade, onde eu tive a oportunidade de estudar engenharia, depois fui estudar matemática e depois vim ter uma oportunidade de fazer um MBA em uma das melhores universidades, que é o CLA, né, que chamam de UCLA aqui no Brasil, quando se apresentam, e onde eu tive uma carreira no setor de pagamentos e depois fui para o setor financeiro, onde eu fiquei praticamente 16 anos. No total, 26 anos nos Estados Unidos. Depois que eu saí do setor financeiro, eu tive a oportunidade de me embarcar no setor de tecnologia, onde eu tive uma aceleradora. Nós tivemos aí uma média de 34, 32, 34 empresas que estavam dentro do nosso portfólio. Durante 8 anos, durante esse processo, eu tive a oportunidade de conhecer várias tecnologias, conhecer vários modelos de negócios, entender sobre a questão da aplicação das tecnologias implantadas dentro de cada cliente, de cada processo que nós tínhamos com nossos clientes, que seriam as empresas que nós acelerávamos e incubávamos. Fizemos mais ou menos 45 milhões de investimento durante 8 anos, foram mais de 900 milhões de dólares em termos de equity transaction. Mas é um aprendizado muito grande lidar com venture capital, o pessoal que tem muito mais grana, fazer o pitch, vender, achar que tem o apetite para aquela tecnologia, aquela empresa que você incubou, que você está ali ajudando a crescer, porque você tem participação na empresa e você quer ter um retorno positivo e você acredita no empreendedor. E essa é uma parte mais complexa, é entender o modelo de negócio, entender as pessoas, a tecnologia e mais do que nunca lidar com pessoas. Eu acho que quando a gente fala a questão de transformação, a gente tem que entender o momento, né? Mas mais do que nunca entender de como a resistência do indivíduo para poder mudar na transformação. E aí tem vários exemplos que nós podemos estar falando sobre isso, e a gente vai falar além do tópico, que a gente pode falar, por exemplo, uma blockbuster da vida, né? Ah, sim. Entender que é uma blockbuster que foi líder mundial de distribuição de vídeos, né? Do VR, que a gente chama Locadora. do cassete, e hoje ela é inexistente, ela desapareceu. Aí você pergunta, poxa, mas por que aquela empresa não se tornou a Netflix, né? Aí você tem que entender que é uma questão de quê? De pessoas, visão, né? Porque é estratégia, visão,
vem a questão do momento, a oportunidade, mas no central são pessoas. Sempre, As né? pessoas tomaram a decisão. Então, eles não conseguiram olhar para fazer uma transformação dentro da organização para se tornar uma Netflix, que hoje é uma empresa que tem um valor de mercado de mais de US$ 1 trilhão. Então, a gente fica questionando, né? Mas por quê? Pois E a é. gente pode falar também da Kodak, a gente pode falar de várias grandes marcas que fez parte da minha geração e algumas que surgiram e desapareceram aí também nesse processo. Mas a minha vida em si foi isso, dentro de um processo. Foram 26 anos morando nos Estados Unidos, há quase 4 anos eu resolvi retornar a morar no Brasil e estar aqui ajudando as startups, fazendo investidor. Então eu gosto de dizer que eu sou um ex-bancário, né? Eu estou investidor, eu estou, né, como consultor empresarial, escritor, né? E ali, e quem sabe eu posso estar mudando em qualquer momento, né? Só Nunca se sabe. Mas transformação, vamos lá, é afinal, né? transformação. Aí tem que se adaptar à Isso demanda aí. do mercado. Júlio, legal que, vamos lá, eu converso bastante, todo dia, sem exceção, com startups ou empresas tradicionais mesmo, e eu vejo, assim, desafios muito parecidos que a gente passa no dia a dia, e eu vou contar com você aqui hoje na visão justamente dessa bagagem toda sua do outro lado, tá? Então, eu vou trazer algumas dúvidas, algumas coisas que a gente sempre escuta, para ver como que uma visão experiente, né? Como que a gente pode melhorar na ponta, eu e quem está assistindo, que às vezes está passando por alguns desafios e tudo mais, como que a gente pode arregaçar as mangas e fazer, sabe, doer menos a transformação? Ou, de repente, passar de uma forma mais rápida, mais dinâmica, sem errar tanto, tá? Vamos lá. A primeira coisa que é uma, eu já comentei em outros episódios aqui no nosso podcast, que é o seguinte: a gente está vendo uma transformação que, na minha visão, está impactando demais, que é a IA. Inteligência artificial está vindo aí. Eu tenho para mim que isso é um pouco como foi, não sei se você já estava aqui no Brasil na época, mas a paleta mexicana. Que, nossa, de um dia para noite, 325 marcas diferentes de paleta mexicana, todo mundo vendendo, acabou com o picolé, e um ano, dois depois, talvez tenha sobrado uma no mercado. Então veio, mexeu, movimentou, impactou, mas de repente sumiu. Corre o risco da IA ser alguma uma transformação nessa linha, ou na sua visão é um negócio que assim, tá só começando, o céu é o limite, como que é? É muito interessante essa pergunta, mas eu vou voltar um pouco aí para quem teve a oportunidade de estar lá em 1995, 96, tá entendendo? Com o boom do dot-com, Ah, sim. Uhum. né? Então a gente vai olhar para o dot-com. Quantas empresas de dot-com apareceram naquele momento? Nossa. Houve um bubble, né? Que a gente chama, houve uma explosão de crescimento. Quantas surgiram? Então, Todo uma dia quebra, 35 novos, né? quebrava, muitos quebraram. Aí foi embora. Aí viemos uma nova fase, que veio dos softwares, dos SaaS da Sim, vida. Algumas empresas que entraram nesse segmento. Quantas empresas surgiram? Stream Video, mídia. Quantas vieram competindo com a Netflix? verdade. Quantas outras empresas tentaram fazer CRMs? Hoje nós sabemos que cada esquina, é que nem farmácia aqui no Brasil, você tem um CRM. Verdade. Aquele CRM praticamente ele é bom para você, IRP, né? Então, essa questão é uma questão de entender que você está entrando no mercado porque tem demanda, número um. Se você entende como funciona o mercado e você tem essas ferramentas, ela é fundamental. E o mesmo vai estar acontecendo com a AI. Eu acho que nós estamos ainda prematuro, mas é um prematuro entendendo que nós estamos vivendo em uma geração totalmente diferente. Em 1995, você não via o tempo da tecnologia passar muito rápido. Então, se você olhar para a indústria 1.0, 2.0, das máquinas, dos automóveis, ela não existia um crescimento de escala. Hoje, toda a produção é em escala. E as tecnologias demoravam para chegar. Então, elas levavam 10 anos para você ver uma nova tecnologia. Um bom exemplo é a internet chegou no Brasil que em 1990, mais ou menos, 89, 90, né, com mudança tecnológica da telecomunicação. E quanto tempo chegou para essa maturidade que nós chegamos? Está falando Verdade. de 3 décadas e pouco, concorda? Verdade. Sim. Então, a gente sabe que vai existir essa maturidade. Então, só que o tempo que se levou é diferente do tempo de hoje. Hoje, a tecnologia que você está utilizando neste momento é tecnologia que não vai ser mais aplicada daqui a 5 anos, 4 anos.
Tanto é que as empresas, grandes empresas, tomaram a estratégia de, quando ela tem uma tecnologia, estabelecer uma tecnologia de terceiros, que não seja dela, ela faz o que hoje? Ela faz contratos de 1 ano ou 2 anos Entendi. para usar a tecnologia. Então, voltando à sua pergunta, sem dúvida, eu acho que nós estamos no processo embrionário ainda, mas embrionário que daqui a 5 anos já vai estar Defasado. obsoleto. Uhum. Você está entendendo? Perfeito, perfeito. Então, é importante entrar, entender de como funciona, para que essa transformação ela seja ponderada e que sua equipe esteja totalmente madura o suficiente para fazer essa transição. Perfeito. E aí, beleza. Então, em 5 anos, o que a gente vê hoje vai estar obsoleto praticamente. Isso considerando o nosso passado, que a gente pode Uhum, medir, certo? uhum. E pensando na velocidade exponencial que a IA está se desenvolvendo. E estamos de falar também, perdão, temos de falar que temos a computação quântica que está chegando. Que Então aí a gente já não é um vai falar outro um pouco jogo. sobre isso, que aí vai mudar. Daqui a 5 anos ele pode estar com a computação quântica. E aí? E, AI com computação quântica. e aí, Qual a velocidade então, disso? eu não consigo imaginar, porque para mim é um negócio impensável com o que eu uso hoje. Hoje, assim, mas e aí, quem é gestor comercial hoje, que está começando na carreira, por Uhum. exemplo, que conselho que você dá para encarar essa transformação com o pé direito? Como que quem está assistindo pode se preparar para isso? Eu gosto de dizer, depende, é claro, de cada setor, de cada indústria. Porque não adianta eu dizer a você, o cara é distribuidor de trigo, Hum, ou de farinha, ou de qualquer outro produto. É diferente de você trabalhar com vendas, vendendo um produto de serviço. E o Brasil está muito focado na questão de serviço, embora commodities ele está em alta no mercado brasileiro, né? No mundo em geral, commodities. Mas serviço, sem dúvida, tem sido o patamar da maioria das grandes é. nações mundiais. Então, como é que eu vou conseguir ser competitivo no mercado? Aí que vem a questão da tecnologia. O cara que é comercial, ele vai estar alinhado porque ele vai criar métricas. Essas métricas vão dar condição para poder ele fazer uma análise de como ele vai conseguir comercializar, pegar a equipe dele e utilizar a tecnologia, como nós sabemos, CRMs inteligentes com AI, que vai captar, vai entender qual é a demanda do cliente e, consequentemente, ele vai estar ali na porta do cliente constantemente fazendo um upsell, um cross-sell. Mas para você fazer isso, você tem que entender pessoas que estão praticamente com entendimento tecnológico. Além do entendimento tecnológico, você tem que ter a tecnologia embedada dentro do seu negócio e criar métricas reais, tá entendendo? Para que ele se torne mais competitivo no mercado. Então, eu gosto de dizer, a tecnologia, né, além das pessoas, eu acho que o centro de qualquer negócio, como você fala, a questão comercial, para ter um crescimento e ser competitivo, o cara comercial, primeiro as pessoas. Treinar as pessoas, saber exatamente a captação dessas pessoas quando ela tivesse um one-on-one, ou mesmo utilizando a tecnologia, as ferramentas que vão agilizar, vão dar muito mais speed para que ele consiga conseguir essas métricas, alcançar essas métricas e ter esses dados. Os KPIs, ou CRUM, seja o que vocês utilizam como medir, né, cada processo, saber exatamente, vai ter AI que vai dizer para você, ó, faça isso para você alcançar, porque você não está alcançando, então ela vai lhe dar todo o posicionamento, então você vai ter uma ferramenta que vai pensar junto com você, tá entendendo? Mas aí é claro, tem que ter toda uma equipe tecnológica que vai saber estar implantar, de como vai implantar, como vai mudar os algoritmos do LLM para a inteligência artificial, para que esse KPI ele seja trazer mais robustez, para que ele consiga encontrar o resultado. Essa é a minha visão em termos da questão comercial. Então, tudo é uma cadeia, é um processo. Então, eu digo para o cara comercial hoje, vá procurar um curso básico, Primeira coisa, né? voltar, tá entendendo, para entender como criar os KPIs, integrar ele, como e essas informações chegam a tempo real para que você consiga aprenda a trabalhar com seus dados, como captar novas leads e dados, entender o comportamento do cliente para que você alcance os seus objetivos. E as empresas que implementarem com essas tecnologias avançadas, consequentemente, elas vão ser, mais uma vez, serão eficientes, produtivas e competitivas no mercado. Então, ela vai trazer muito mais, ela vai conseguir ter preço até muito mais eh, competitivos no mercado. Se eu entendi bem, eu estou colocando no lugar, seria o seguinte, ó. O que você está dizendo é, me corrija se eu estiver errado, por favor. Aquele gestor comercial, aquela empresa, aquele empreendedor,
Que primeiro, ele buscar informações nos lugares certos. Ele continuar antenado e usar a tecnologia pro dia a dia dele a favor, mantendo uma cultura alinhada com os propósitos, com a missão, treinando a equipe, o resultado, a consequência disso vai ser ele ter o sucesso, certo? Pelo que eu entendi é isso. Jússi, você com toda a tua experiência, vamos supor que se desse um reset. Falou, olha, vamos começar hoje com uma nova empresa, você tivesse em uma startup, que nem o Novabra, por exemplo, tem uma startup e aí você tem lá 2, 3 colaboradores, aquele negócio, poxa, tenho que vender para girar, tal. O que você faria? Quais os indicadores que você usaria? Como que você começaria hoje, se fosse você do zero? Olha, muito obrigado. Mais uma vez uma pergunta que ela pode ter vários viés, mas primeiramente é o mindset, Mindset, né? é a pessoa, né? Então entender exatamente qual é o propósito dessa pessoa com esse negócio, se ela tem um conhecimento da estrutura que ela quer, como ela vai iniciar a estrutura, que muitas vezes você pode ser a jack of all trades, é uma expressão que diz o cara que faz tudo, porque pode ser uma empresa de um cara, 2 pessoas, 3 pessoas no máximo, e cada um vai ter que ter tarefas ali específicas e cada um tem que ter sua responsabilidade. Eu gosto de falar muito, então, inicialmente, primeiramente, é criar o propósito. O cara que vai iniciar tem uma ideia, senta a ideia, todos 3 ou 2 ou uma pessoa, ela está consciente que aquilo, vai buscar auxílio de terceiros, a opinião de terceiros de uma forma para que você amadureça praticamente toda a estrutura que você vai constituir. Eu gosto de dizer também, não é fazendo grandes investimentos que você vai trazer o resultado de imediato, porque o crescimento escalável da venda, ela não vem dessa forma, você tem que ter uma estrutura por trás. Então, crie essa estrutura por trás para que você alcance seu cliente. Por quê? O cliente hoje, se for serviço, por exemplo, o cliente hoje não tem mais paciência de ir para uma plataforma, de ter esse lead, de ter a curiosidade de conhecer o seu produto, mas você não tem por trás um sistema que vai atendê-lo de imediato. Por exemplo, eu sei que você tem a automação do WhatsApp, né, que chama do RPA, você sabe que você vai criar nova lead, você pode contratar, você vai ter um CRM que você vai gerenciar ali, mas ali constantemente você tem que dar o que você faz. Você tem que fazer um processo de manada para que você constantemente esteja aparecendo, mas por trás, se você não tem a capacidade de ter várias pessoas, você Não vai tem que adiantar. ter uma ferramenta, mas essa ferramenta tem que estar alinhado dentro do processo do seu serviço, da sua empresa. E aí vem outras questões, né? Entender o mercado, a marcabilidade, entender. Algumas pessoas gostam de dizer, eu não gosto de comparar a minha empresa com um concorrente. É, Vai comparar com Bugatti, quem, então? Bugatti compara com Ferrari. São duas marcas diferentes, mas são automóveis, tá entendendo? A Perfeito. BYD, que está aqui no Brasil, ela olha para Ford, ela olha para Toyota, ela olha para outras marcas. Então você tem que olhar com um parâmetro, entender se você está alinhado. E muitas vezes, é como eu diria para você, quem é a China de hoje? A China de hoje é um market reverse. Ela aprendeu com alguém Perfeito. para se tornar eficiente que ela é hoje. Pelo menos é o exemplo que nós estamos vivendo nesse século. Sim. Tá entendendo? Ela aprendeu com a Europa, ela aprendeu principalmente com os Estados Unidos, e assim nós temos exemplo que aconteceu com o Japão, com a Coreia, todo mundo aprendeu com os Estados Unidos. Mas veja que se você perguntar, me fala aí de alguma empresa coreana. Samsung, né? Kia, né? Hyundai, talvez. Hyundai, quer mais? Então vai falando. Eu pergunto, poxa, como é que pode? Exatamente, você tem que comparar, entender quem são os seus competidores, como eles operam, tá tendo os preços, porque é outra questão também que é muito difícil para o pessoal que está iniciando, é colocar um preço. Tem aquele preço promocional que você está atraindo o cliente para você criar volume e pagar a sua despesa operacional, e tem aquele que você vai estar estabelecendo para você criar uma margem e ter lucro, tá entendendo? Então eu acho que no início, só para poder sumarizar um pouco do que você me perguntou, eu acho que vem muito mesmo na questão. Primeiro, o mindset, o propósito dessa empresa que você está estabelecendo, as pessoas que estão envolvendo, né? As tecnologias que você vai estar utilizando, muitas vezes você não precisa ir para tecnologia mais avançada, tá? Um N8, coisa desse tipo, mais um AI, né? Entre agentes. Mas você pode pegar um RPA simples, tá? Tendo algumas ferramentas muito simples e baratas, você pode estabelecer e embedar dentro do seu negócio, dentro da parte tecnológica, se você quer escalar. Sim. Agora, o que não pode hoje, né?
é você abrir a porta de um negócio físico e esperar que o seu cliente vai entrar. Isso está complicado. Nossa, isso é... E hoje está duro. Isso tem um E pior que custo. tem muita gente que acha que é assim que ainda vai dar certo. Eu não quero dizer. Infelizmente. Eu não sou contra de ter uma loja física, mas desde quando você tem um monstro digital por trás de você. Perfeito. Porque eu preciso de alguém que ainda tenha essa experiência do toque. A camisa que eu vou Faz comprar, sentido, o faz óculos que eu sentido. vou utilizar. Mas não quer dizer que eu não vou na internet e vou comprar. E eu vou pedir alguém para entregar para mim. Eu tô vendo muito isso, é usar como um showroom. É o showroom. Não É é? o showroom. É você olhar e falar, legal, peguei esse copo, eu entendi é ele que eu quero, vou na internet eu compro. Ou muitas vezes da Não é? própria loja você Da faz a própria compra. loja faz a compra. Você faz a né? compra, exatamente. Pior que é. Tá, Jussi, você tá lançando, acabou de lançar a Era da Transformação, né? Ou seja, você pegou todo o teu conhecimento ao longo de uma vida, em especial os últimos 26 anos que você passou nos Estados Unidos, você transformou isso num livro, né? Para ajudar hoje as pessoas, na parte de cultura, na parte de transformação, a mudar o caminho. E uma coisa que você comentou agora, que eu vejo muito no dia a dia, é o seguinte, eu vou falar, esse erro eu cometi durante muito tempo, que é ficar sozinho e tentar resolver as coisas achando que eu tinha todas as respostas. A partir do momento que eu entendi que assim, cara, tem consultor que já passou o que está passando aí 20 anos atrás e vai fazer assim e vai te ajudar a resolver passando o caminho das pedras. Eu não entendo por que a gente é besta e ainda faz isso de ficar tentando resolver sozinho. Fora do Brasil também é assim? Ou lá a cultura já é mais de, não, vou buscar alguém para me auxiliar, um mentor, ou lá é a mesma coisa ou é só aqui que a gente faz isso? Eu acho que depende de indivíduo para indivíduo, mas eu acho que hoje fica muito mais fácil, porque hoje nós temos plataformas, nós temos aí a mídia internet. social, que aparece pessoas que têm cursos, tem coisas gratuitas. Se for uma pessoa que gosta de ler, que gosta de aprender, porque são diferentes, pessoas que querem fazer e pessoas que querem aprender. Tem pessoas que querem fazer, mas não querem aprender. Certo. É o empreendedor que ele quer ser empreendedor, mas ele não quer estudar. Acha que ele já sabe tudo. Que ele já sabe tudo. Mas eu acho que hoje é muito importante. Se eu quero botar uma empresa, por exemplo, de tecnologia de CRM, consequentemente eu vou entrar no YouTube e vou saber como funciona algumas plataformas de CRM, tá entendendo? Aí a partir daí eu começo a fazer o desenho, como é que eu vou comercializar, porque você consegue ter isso. Então o cara aprende. Perfeito. Então não é estar sozinho, é entender que essa pessoa ela precisa constantemente estar fazendo um update no aprendizado dela. E a questão, eu acho que essa questão vem de cultura a cultura, eu acho que talvez o americano, aí é depender também, né? Mas o americano ele é muito mais empreendedor de uma forma real do que o brasileiro. Porque Em que sentido? porque nós temos um número de pessoas que saem das universidades americanas maiores do que o número de pessoas. E a qualidade das universidades americanas, elas são superiores na maioria das universidades brasileiras. E como consequência, isso, o cara que sai de lá, muitas vezes ele pode ir para uma grande corporação, mas 2, 3 anos que ele aprendeu, ele quer ser empreendedor, porque ele sabe que ali vai dar muito mais liberdade. E o brasileiro sofre muito, né? O Brasil ainda é uma desigualdade muito grande, a gente vive aí não quero falar muito sobre a questão política, não quero falar muito sobre a questão social, mas entender que nós temos um problema muito sério que é a questão de recursos. E a maioria dessas empresas na qual nós estamos conversando aqui agora, que são empresas que estão ganhando, vamos dizer, o cara que é uma pequena empresa ou média empresa, essas são empresas que mais sofrem no mercado brasileiro porque ela não tem acesso a capital. Nós não temos programas de governo que vão dar praticamente alicerce para que as pessoas possam, ou monitoração, para que as pessoas possam ter sucesso ou ter uma consultoria one-on-one para que ele possa sair e crescer. É muito falho. Existem tentativas, mas se você olhar toda a infraestrutura, a infraestrutura ainda é pobre. Agora, somente para poder finalizar um pouco sobre essa questão, falar sobre a questão cultural e da transformação. Existem 2 tipos de transformação na qual é muito importante. Uma, a gente está falando da transformação organizacional, que a gente está falando da organização, de questão hierárquica, da estratégia da empresa como um todo. Então, a gente está olhando para estratégia, estrutura e sistemas tecnológicos. E depois nós estamos falando de pessoas, estamos falando de staff, de treinamento, e estamos falando de estilo de gerenciamento. E a outra é a transformação digital, na qual o Maurício mencionou,
que engloba praticamente toda a parte o que era feito muito mais de forma manual ou talvez de forma tecnológica não avançadas, elas entram pelo processo de digitalização. Significa, eu vou trazer central, eu vou trabalhar com dados, esses dados vão estar totalmente, eu vou trabalhar numa unidade de vendas, então eu tenho vendas, eu tenho uma parte operacional, eu tenho supply chain, eu tenho uma série de dados que são acoplados dentro de uma plataforma de digitalização. Então eu acelero as informações e o processo para que esses processos consigam entregar. Perfeito. Se você é novo aqui, curte esse conteúdo, já se inscreve no nosso canal e não se esqueça de compartilhar esse conteúdo com quem você acha que pode ajudar. Quero saber também a sua opinião. O que você está achando do nosso bate-papo, desse conteúdo? Põe aqui nos comentários. Tem alguma dúvida, sugestão, reclamação? Põe também nos comentários. Quero saber a sua opinião. Jússi, vamos lá. Falando então de transformação. Para começar uma transformação, eu sempre ouço o seguinte: vem de cima, vem dos gestores, vem de quem, para depois isso ser passado adiante. Por onde começar? Na prática, por onde eu começo? Eu tenho lá um negócio, não está indo tão bem e eu preciso mudar. Primeiro, como identificar que eu preciso mudar? E segundo, como começar? Eu vou dar exemplo das grandes empresas, não significa que as pequenas empresas precisam de ter toda essa infraestrutura, mas ele sim pode. Se você é uma empresa que você é um empreendedor chamado faz de tudo, faça essas mesmas perguntas, são simples. Eu estou produtivo, eficiente e competitivo para o meu concorrente? Sim ou não? Se eu não sou ou eu quero melhorar, vamos lá. Aonde é que eu vou fazer a transformação? Como essa transformação vai ser feita? Ou por que eu vou fazer? Eu vou fazer porque eu quero ser mais produtivo, eu quero ser mais eficiente, eu quero ser muito mais competitivo no mercado, quem trabalha comigo. A partir daí olha, quais são as áreas que eu tenho da minha organização em geral? Será que o meu comercial, aquele comercial que há 6, 10 anos atrás estava aqui, está produzindo a mesma coisa? Será que eu não preciso de uma pessoa muito mais alinhada, talvez com tecnologia, e ser muito mais agressiva, ou ter muito mais uma forma de lidar, de estilo de gestão diferente daquilo, que isso pode melhorar, eu ter mais retenção do meu SR, do meu CDRs, né, que eles chamam, Sales Development Services, né, que o SDRs, e eu também outras áreas. O meu gestor operacional, você está entendendo? Será que esse gestor operacional está alinhado? Tá entendendo? Então eu vou ter que fazer um diagnóstico de entender de como funciona. Então você, o cara, é você, você tem todas as habilidades, se você é sozinho, não tem, vá buscar ajuda, cara. Vai buscar ajuda, por exemplo, eu gosto de dizer o seguinte, pô, eu não tenho todas as habilidades, eu gostaria de melhorar. Tem tanta gente, inclusive eu ofereço coaching, eu ofereço mentoria de graça aqui dentro do Habitat para as pessoas. Eu nunca tirei um centavo de ninguém aqui. Caramba. Eu quero que as pessoas se tornem melhores amanhã. Eu sou melhor? Não. Eu tenho mas tem as informações, elas são fundamentais. Eu posso garantir o seguinte, eu não sou melhor, mas eu vou procurar alguém melhor do que eu para poder nos ajudar, para poder tornar você melhor ainda. Então, esse processo de transformação, ela é muito mais voltado justamente sobre não apenas você como um empreendedor ou a empresa, mas também sobre como sua empresa está performando. Porque quando a gente fala de transformação, a gente tem que entender que a gente está olhando para se tornar muito mais competitivo e ter um ROI melhor, ser muito mais lucrativa, diminuir aquele inchaço, aquele gasto que você tem que é desnecessário e focar justamente no cliente, que é o outro fator que é importante dentro do processo. São as pessoas que estão operando junto com você, se você tem uma grande equipe, mas se você é sozinho, olhe para si próprio e foque no seu cliente, como você vai deliver a melhor qualidade de serviço. Existe marceneiros e marceneiro. Concorda? Total. Então, a gente tem que olhar para essas questões também. Então, tem marceneiros que diz que é marceneiro, mas entrega um péssimo serviço, tem uma péssima qualidade do que entrega, bota um preço lá em cima e aí cria uma crise. Mas tem cara que pega um projeto e parece até que o cara fez uma arte de mão. Ele cria muito mais mais valor, artista do é que mais qualquer artista, outro. mas ele é o cara que todo mundo quer. Mas ele não tem preço, ele não tem condição de escalagem, se está entendendo? Ele quer ser muito mais competitivo, porque ele percebe que a lucratividade, o tempo que ele gasta é muito. Ele consegue trazer pessoas, ele consegue trazer pessoas e entregar a mesma qualidade de valor. Aí vem a questão da cultura.
Eu gosto de dizer o seguinte, eu não vou repetir uma frase aqui que o Peter Drucker fala sempre, né? De que a cultura come a estratégia no café da manhã. O café da manhã Já da ouvi. cultura é justamente. Mas a gente tem que entender o seguinte, a hierarquia, ela é fundamental para aceitar. É aquela história. Se o chefe não aceita, quem é que vai fazer outra pessoa aceitar? Ele tem que ser a primeira pessoa a aceitar. Então eu gosto de dizer, primeiro, quando você entra nas grandes corporações, é o board que vai aceitar a proposta do CEO. E o CEO vai vender junto com seus executivos. E todos eles têm que estar totalmente enganjados. E aí tem outros processos que são muito mais complexos. Aí eu já estou fazendo a comparação das grandes corporações. Então você tem a questão do time que confia no projeto, na proposta. Você tem que ver todos ali vão criar, eu chamo da palavra conflito, mas conflito não é ideias diferentes, tentar desconcordar, discordar, aceitar, fazer. Isso é importante. E aí vem a questão do compromisso. Aquela história, vamos correr a maratona? Vamos. Então vamos juntos, vamos trabalhar. Um corre, mas alguém vai ter que fazer, um que vai entregar água, vai ter um médico na rua. Então é equipe, cara, não ganha. Um time de futebol não Não é é só os um jogador, jogadores, é todo mundo que está comissão envolvido, técnica, todo tudo. mundo. Então a transformação, todo mundo tem que estar ali dentro do próprio propósito. É assim que funciona essa transição dentro de uma cultura. E ela não é fácil. E ela não é fácil. Ela não é fácil porque você está mudando o comportamento do mindset do indivíduo. Eu quero dizer para as pessoas que são fumantes, pare de fumar no outro dia. Você não quer parar de fumar? Pare, duvido. Não tem um vício? Tira aquele hábito daquele vício. Então pense em você na organização que você precisa disso. E a única pessoa que pode fazer, se você é CEO, se você é o empreendedor do seu pequeno negócio, tem algumas pessoas trabalhando com você que dá início a todo o processo. E você que vai ter que vender a ideia para todos, para que todos estejam totalmente enganjados com esse propósito. Porque aí você tem confiança, diversidade de pensamento, você vai ter engajamento, você vai dar a responsabilidade, cada um vai ter sua responsabilidade para a atividade e como propósito você vai ter resultados maravilhosos. É uma Então, consequência. O resultado é sempre sempre consequência. consequente com tudo isso está alinhado. Se não tiver, não Se não adianta. O tiver. resultado é negativo. Exatamente. E falando do livro, o livro você vai ser muito interessante porque o livro você vai ter, eu gosto de dizer que esse livro não apenas já conta histórias, cases de variações de processos, mas esse livro ele traz uma coisa que é todas as etapas, as dificuldades e barreiras que as grandes organizações enfrentam hoje nesse processo de transformação. Aí eu pergunto, por que a transformação agora? Simples, porque nós temos uma avalanche de tecnologias emergentes, que nós já falamos algumas delas aqui, como a inteligência artificial. Então, como é que você vai se preparar a sua empresa para o futuro melhor? Vou dar um exemplo, fazer uma pergunta para vocês aí. Se você é proprietário de um shopping center, como é que você faria para poder... Shopping center, nós sabemos que é um ativo que é um prédio. Faz aluguel para as pessoas que estão lá e ainda é um excelente negócio quando você tem classe A e B dentro, porque você sabe que você tem tickets maravilhosos e retornos ali, porque você traz uma população que gasta de dinheiro. Aí eu pergunto, as empresas precisam fazer transformação dentro da organização? De implementação, de transformação, de inteligência, mudar de cultura para um novo futuro? A resposta é sim, e deve, e é essencial. É só para você ter um exemplo, porque quem olha não vê. Mas a questão é que tem que ter toda uma questão de métrica de tecnologia para poder atrair seu cliente. E criar isso com parceria dentro das empresas na qual elas estão alocando de cada espaço ali dentro. E trabalhar com pessoas capacitadas de entender como utilizar a tecnologia para usar todas essas KPIs, que a gente chama de como medir, para que esses resultados estejam alinhados e, consequentemente, você vai ter uma produtividade muito grande dentro da organização. Eu só dei um exemplozinho, tá bom? E eu posso, dentro desse mesmo segmento, eu posso ir para várias áreas. Eu posso ir para marketing, eu posso ir para vendas, eu posso ir para supply chain, que a gente fala de aluguel, limpeza, manutenção, RH, tudo que você possa imaginar. E a tecnologia vai impactar em todas elas. E, consequentemente, isso vai ser importante para as empresas se tornarem muito mais poderosas na questão comercial. Sabe o que eu vejo? Assim, ouvindo você falar, eu pensei no seguinte, tá? Volta e meia,
passa na timeline algum metido que é muito bom, falando que, tecnologia, olha, não, mandei todo mundo embora e substituí tudo por IA e não sei. De verdade, custo acreditar. Eu entendo e concordo que muito do que é feito burocrático, braçal, o que é básico, pode e vai ser substituído muito em breve e tudo mais. Mas eu não. Você falando, eu fico tranquilo pensando assim, cara, são pessoas, não adianta. Você não existe, e eu duvido que tão cedo vai existir uma empresa que seja 100% automatizada e tal. Não tem como. Porque hoje as pessoas é que executam. E aí, quando você tem o que você está dizendo, você tem informação, você tem processo, você tem os indicadores, tudo isso na mão de pessoas inteligentes, bem treinadas, com uma cultura alinhada, pô, a consequência é um baita de um resultado. Você aprendeu isso ao longo de uma vida batalhando, acertando, mas também errando. O que você já errou que hoje você fala assim, cara, errei e ó, não erre. O que você tem de lição que você possa compartilhar com a gente? Já que o teu livro tem muitas histórias, compartilha algumas com a gente. Eu acho que errar faz parte do processo, mas um erro gravíssimo e tem um custo alto é contratar a pessoa errada. E como que eu sei que eu não estou contratando errado? Just a time. O tempo. O tempo é tão curto. E aí a questão, como é que você vai gerenciar para essa pessoa sair? Porque tem a questão cultural de cada organização. Então, pessoas que não se adaptam à questão da cultura. Você sabe que a pessoa talvez tenha habilidade para poder executar aquele serviço, mas não se adapta a uma cultura que eu tenho dentro da organização. Ou a organização não mudou, não fez uma transformação cultural para que aqui adaptar desses novos profissionais. E porque você vai encontrar profissionais de várias linhas, de várias formas de pensar. Mas eu acho que o custo mais alto e os erros mais altos é quando você contrata. Isso já aconteceu comigo, de instituição financeira. Nossa. Tá entendendo? Por exemplo, eu já coloquei dentro do nosso nossa aceleradora, incubadora, empresas com fundadores que eu questiono até hoje o porquê. Tá entendendo? Eu acho que eu fiquei muito apaixonado pela tecnologia, pelo que eles apresentaram, mas a gestão, as pessoas que estavam ali, era muito complexa, muito difícil de você trabalhar, e isso é muito, muito, muito difícil. Então, eu gosto de dizer sempre, o maior erro que você pode cometer é você contratar a pessoa errada e colocar a pessoa errada no lugar de um serviço onde ela não tem habilidade para poder cumprir. Isso. Você falou, eu lembrei de um caso, eu passei por isso não tem muito tempo. E em resumo, tá? Eu contratei uma pessoa para a parte comercial e foi a primeira vez desde que eu tenho empresa em toda a minha vida que todo o meu time me chamou de canto em horários separados e fala assim, Maurício, tira essa pessoa porque não tá legal. E eu falava, não, mas como? Esforçada? Vou dar mais uma chance. Resumo. Essa pessoa saiu me xingando, batendo na porta da minha cara como se eu ainda fosse o meu. Todo mundo falou, eu segurei. Eu falei, não, eu vou segurar mais um pouco. Eu tô apostando, tô vendo que a pessoa tá tentando. E eu saí, justo, isso aí caiu como uma luva. Se tem uma coisa que eu me arrependo, cara, contratação equivocada. É complicado. E ela sai cara. Ela sai cara. O prejuízo de você não ter um trabalho bem entregue. Destruir sua equipe. Mina o moral do time, porque, se aquela pessoa tá aqui e continua e fazendo besteira, por que eu vou fazer certo? Querendo ou não, tem gente que pensa assim mesmo. Sem dúvida. Olha, você falando agora, eu falei, cara... É pessoas, cara. Eu gosto de dizer o seguinte, eu acho que... Eu vou deixar para você que é empreendedor aí. Pessoas. É o centro do seu negócio. A pessoa, se é seu empregado e se é seu cliente, principalmente... Elas são as pessoas que têm que ser ouvidas e entender o comportamento dessas pessoas para que você consiga prosperar. E trazer as pessoas certas que entendam um pouco da cultura, da sua dinâmica para trabalhar com vocês. Usando um pouco do Maurício aqui, não se apaixone por uma mulher que nem olha nos seus olhos. Tá bom? Porque, consequentemente, você vai ser stabbed, né? Você vai receber uma faca por trás de uma forma de linguagem muito popular.
Eu acho que isso tem uma importância muito grande, mas pessoas ainda é o centro. E somente para poder dar um adendo aqui sobre a questão tecnológica, dessas mudanças, se a tecnologia vai mudar, eu não tenho essa resposta, mas a aceleração é muito grande com o desenvolvimento da inteligência artificial. Nós estamos ainda em inteligência artificial, mas não estamos com a inteligência artificial autônoma. Não quer dizer que as pessoas que estão trabalhando não tenham capacidade de estar trabalhando. É simplesmente você se transformar. É você se adaptar com novas tecnologias que vão estar implementando. É claro que o papel da internet que nós vimos lá atrás são papéis totalmente diferentes. O papel que nós estamos passando agora é com a inteligência artificial. São processos diferentes, porque lá atrás, quando nós falamos da internet, que a internet ia acabar com os empregos. Ao contrário, gerou uma indústria, que é a indústria 3.0. Mas agora nós estamos entrando com um outro segmento, outra indústria, que aquelas pessoas que não tiverem capacidade ou capacitação de entender de como funcionam as ferramentas tecnológicas emergentes que são implementadas dentro da organização, e, consequentemente, elas vão ter dificuldade de se alocar dentro de qualquer organização. A não ser que você queira ser um empreendedor, mas o empreendedor ele tem que ter um mindset de nunca desistir, porque é fácil desistir. Porque as barreiras que você vai encontrar para o empreendedorismo, elas não são fáceis. Então, os dados estão aí. Então, pode falar de restaurante, que é um péssimo negócio para muita gente, mas tem restaurantes que conseguem sobreviver 5, 10 anos, tá entendendo? E tem restaurantes que estão aí há dezenas e dezenas de anos. Então, a gente tem que ter um pouco de preocupação de falar sobre a questão da destruição que a inteligência artificial pode trazer. Mas depende muito da capacidade de cada indivíduo de entender e adaptar para essa nova indústria 4.0. Para ela se adaptar. Então, por exemplo, eu nunca fiz programação, agora estou aprendendo programação, agora estou aprendendo muito mais sobre a inteligência artificial implantada dentro das organizações. Então, tem coisas que praticamente eu não vou ser um expert, mas eu tenho que saber todo o roadmap, todo o processo, quais são os impactos que vão se utilizar para poder pegar meu cliente e dizer, pega esse caminho aqui, esse caminho é um caminho legal, ou vamos analisar melhor, eu vou buscar a melhor solução e entregar para ele uma solução, não sabendo que aquela solução é uma solução definida. É uma solução que pode estar no início dos primeiros 2, 3 anos trabalhando, mas como nós trabalhamos de uma tecnologia que ela está constantemente mudando, que o comportamento do cliente, ela vai ter que se adaptar, né? Então, não é um trend, é tudo que eu posso dizer. AI não é um trend, ela está aqui para ficar e cabe a você saber entender, aplicar, para que você se torne mais eficiente, competitivo e, claro, trazer bons retornos financeiros, porque é isso que todos os empreendedores estão buscando. No final é isso tem o lado do porquê, mas tem também que não gerar de alguma forma dinheiro no bolso, né? E para aqueles empreendedores, microempreendedores, olha, nós estamos aqui no Habitat, estamos aqui no 9º andar. Será sempre um prazer de que vocês venham aqui, a gente pode sentar, eu posso dar uma mentoria, gastar 30 minutos, 1 hora sentado com esses empreendedores, venham para cá, é um maior prazer, porque eu gosto de conhecer pessoas, eu gosto de conversar com pessoas, eu quero sentir a dor de cada um de vocês e tentar, de uma forma ou outra, achar soluções, direcionar, assim como nós fazemos com as startups que estão aqui alocadas. Então, você é muito bem-vindo. Eu agradeço bastante um pouco desse tempo que nós temos aqui falando sobre essa estrutura. E esse livro está aqui disponível para vocês, só para poder falar super rápido. Esse livro está disponível no Amazon. Essa é a versão em português. Está no amazon.com.br. Ela tem também na versão e-book, nós chamamos, né? Isso Sim, no sim. e-book, né? Chama do iPod. E eu agradeço e espero que vocês possam também curtir um pouco da leitura desse material. Pô, Josi, eu que agradeço. A gente está chegando agora na parte final do nosso bate-papo. Quem quiser encontrar você, quais as suas redes sociais, por onde a gente pode te encontrar? Primeiramente, a rede social é o Jussi dos Santos Oficial. Isso está no Instagram, então você vai ter todas as informações, inclusive a informação sobre a minha consultoria, sobre a transformação, e tem a inovadias.com.br, que ela é muito focada justamente sobre transformação ou chamada consultoria empresarial. Então você vai ter várias informações ali, mas de qualquer maneira vai no Jussi dos Santos Oficial, que você vai achar toda a informação sobre mim ali.
Show. Vou deixar todos os sites, todos os links, redes sociais do Jussi aqui na descrição desse conteúdo. Então acessa, segue. Sentiu que aqui o baque é seco. Cara, meu, que gostoso conversar com você, cara. Quanto eu aprendi nessa conversa. Espero que você volte para bater um papo com a gente depois de novo. Porque eu tenho umas 300 perguntas que eu ainda queria ter feito e que faço questão de fazer um próximo bate-papo. Jussi, obrigado, cara, de coração. Uma mensagem final pro pessoal. Primeiramente, mais uma vez, muitíssimo obrigado, Maurício, por me convidar a estar aqui. Será um grande prazer retornar aqui para falar sobre, não apenas sobre esse tema, mas outros temas que são importantes para você, empreendedor. As portas estão sempre abertas aqui. Eu gostaria muito que vocês buscassem sempre uma ajuda. Existem milhões e milhões de pessoas ou empresas que precisam de uma ajuda. Por favor, vem aqui, procura o Maurício, ele vai entrar em contato conosco para que você receba todo esse auxílio, para que você consiga prosperar com o seu negócio, porque isso que faz o Brasil crescer é o empreendedorismo, é esse esforço que você faz, é criar, dar a você opções de ferramentas e processos e modelos de negócios para que você possa crescer e, consequentemente, fazer com que outras empresas também sigam o mesmo caminho. Muito obrigado. Eu que agradeço. A você que nos assistiu, muitíssimo obrigado. Se você não se inscreveu ainda, faz isso agora, curte esse conteúdo, compartilha com quem você acha que pode ajudar e, principalmente, põe aqui nos comentários a sua opinião. Gostou? Quero saber. Não gostou? Se você não gostou, põe também, quero saber, assim você ajuda a gente a entender, melhorar o nosso conteúdo e a fortalecer a nossa comunidade. Quando você se inscreve, você incentiva a gente a continuar produzindo conteúdo como esse. Aqui, o nosso bate-papo é para ajudar você a estar sempre um passo à frente, a melhorar os seus negócios, suas estratégias e a vender e crescer todo santo dia. Se você precisa vender mais, pcontrol.com.br, o CRM que prospecta clientes. O link está aqui na descrição. Quer melhorar suas vendas? Fala com a nossa equipe e a gente vai te ajudar. Grande abraço e ótimas vendas!